Existem um punhado de dinossauros que podem ser reconhecidos por qualquer pessoa no mundo todo. A cultura popular ajudou a trazer uma série de dinossauros para o primeiro plano da imaginação do público em geral, quando a palavra dinossauro é mencionada sozinha. Muitos desses dinossauros são animais do final do Cretáceo, terópodes como Velociraptor e Tyrannosaurus, tornados famosos através de filmes como Jurassic Park e a subsequente série de filmes Jurassic World. Outros são herbívoros ornitisquian, como o Triceratops de 3 chifres ou o Parasaurolophus de bico de pato e crista. Todos esses são dinossauros que existiram no final da Era Mesozoica, e alguns deles devem ter testemunhado a destruição final de sua própria espécie. É estranho, então, que apenas um punhado dos dinossauros mais famosos de todos os tempos são realmente do período Jurássico. Nesse tempo, onde os dinossauros foram capazes de realmente se diversificar em um grande número de novas formas e tamanhos estranhos, vimos o advento de alguns dos animais pré-históricos mais reconhecíveis de todos. Grandes terópodes como o Allosaurus apareceram em cena, junto com saurópodes de pescoço longo como o Diplodocus. No entanto, um dinossauro se destaca entre a multidão do Jurássico como sendo um dos dinossauros mais famosos e bem representados, o Stegosaurus. O nome por si só deve evocar uma imagem forte de um grande herbívoro quadrúpede e volumoso, um enorme tronco terminando em uma cabeça minúscula, identificável por 2 fileiras de placas pontiagudas correndo ao longo de suas costas, e uma longa cauda armada com 4 espinhos semelhantes a lanças. Isso é um elemento básico de museus, documentários de dinossauros, livros e brinquedos de plástico em todo o mundo. No entanto, como exploraremos no vídeo de hoje, há muito mais abaixo da superfície que pode ser examinado nesta incrível façanha da evolução. Hoje faremos um mergulho profundo na vida, evolução e descoberta do Stegosaurus, examinando como ele usou suas estranhas adaptações para prosperar no mundo imprevisível e sempre em mudança do Jurássico. Vamos ver onde ele viveu, como se extinguiu e como foi finalmente desenterrado por cientistas milhões e milhões de anos depois. Junte-se a nós, enquanto viajamos de volta no tempo para testemunhar o incrível mundo do Stegosaurus, o dinossauro mais famoso do Jurássico. Mesmo entre os estegosauros, um grupo de dinossauros caracterizado por seus grandes corpos, caudas espinhosas e costas trançadas, as 3 espécies conhecidas de stegosaurus, ou seja, Stegosaurus stenops, Stegosaurus ungulatus e Stegosaurus sulcatus, são fáceis de identificar. O Stegosaurus stenops, a espécie e tipo, media impressionantes 6,5 metros do nariz à cauda e pesava uma massiva 3,5 toneladas. Esse peso era suportado por 4 pernas semelhantes a pilares e equilibrado por uma cauda incrivelmente longa. As distintas placas do animal corriam em 2 fileiras, desde a base do crânio até quase a ponta da cauda, antes de parar para dar lugar aos 4 icônicos espinhos da cauda, uma das mais formidáveis ferramentas de defesa em toda a história evolutiva dos dinossauros. Vamos começar com o crânio e trabalhar nosso caminho para trás. O crânio de cada espécie de Stegosaurus era fino e alongado e notavelmente pequeno quando contrastado com o volume de seu gigantesco tronco. O crânio estava posicionado bastante baixo no corpo do animal e não teria sido fácil mover o pescoço para cima e para baixo. A partir disso, os cientistas conseguiram discernir que o Stegosaurus era um navegador, não um pastador, e que consumia matéria vegetal de arbustos e samambaias próximas ao chão.
Dê uma olhada no crânio e você notará que a ponta do focinho e junto com ela a entrada da boca é desdentada. Na verdade, forma uma estrutura estranha semelhante a um bico, similar àquelas vistas em dinossauros hadrossauros e mais tarde em algumas espécies de pássaros e tartarugas. Esta estrutura, semelhante a um bico, teria sido usada para rasgar a matéria comestível da vegetação, permitindo que o dinossauro mastigasse a comida com seus pequenos dentes planos, uma vez que já havia sido desfiada em pedaços gerenciáveis de tamanho de uma mordida. Acredita-se que, pelo menos entre a maioria dos stegossauros, tal função era única para o Stegosaurus e pode ter surgido apenas em algumas ocasiões separadas em seus parentes. Muitos livros antigos sobre dinossauros citam o fato de que o Stegosaurus talvez estivesse entre os dinossauros menos inteligentes de todos, dado o tamanho minúsculo de seu cérebro em comparação com o corpo massivo do animal. Proporcionalmente falando, o Stegosaurus realmente tinha um dos menores cérebros de todos os dinossauros. Ele pesava não mais que 80 gramas. Na década de 1880, quando essa informação foi trazida à atenção da mídia, fez muito pouco para a progressão da imagem geral do público sobre os dinossauros. Eles pensaram que, se o cérebro do estegossauro era pequeno, ele deveria ser de raciocínio lento e movimentos lentos, e o mesmo foi pensado para quase todos os dinossauros como resultado. Infelizmente, não há como dizer exatamente quão inteligente este dinossauro realmente era. O cérebro era de fato minúsculo, sim, mas sabemos relativamente nada sobre sua estrutura. Sem essa informação, não podemos deduzir com confiança quão inteligente, ou lento, por assim dizer, este dinossauro poderia ter sido. A estrutura vertebral do estegossauro pode ser dividida em alguns segmentos diferentes. 10 vértebras cervicais compunham o pescoço do animal, que então seguia para 17 vértebras dorsais, formando as costas. Isso então encontrava-se com 27 ossos na coluna vertebral ao lado do sacro, e um total de 46 vértebras na cauda. Esses ossos são bastante consistentes em forma desde o pescoço até a ponta da cauda e parecem variar apenas em tamanho, atingindo seu ponto maior na altura das costas e na base da cauda. Descendo além dos membros, os esqueletos excelentemente preservados de stegossauros, conhecidos pela ciência, podem nos oferecer uma boa visão da estrutura das pernas e dos dígitos. Os membros anteriores eram relativamente curtos e finos em comparação com os membros posteriores mais largos e longos, e essa discrepância de tamanho levou à postura estranha do dinossauro. Os membros posteriores ajudavam a levantar a cauda bem acima do chão, enquanto a cabeça e o pescoço eram forçados a ficar muito mais baixos. Isso teria permitido um pastoreio eficiente emparelhado com o uso livre da cauda como uma ferramenta defensiva. Os pés traseiros do Stegosaurus possuíam 3 dedos, enquanto os pés dianteiros possuíam 5, o mais interno de cada um, formando uma estrutura semelhante a um casco em cada pé. Agora, certamente as duas características mais icônicas deste animal amplamente reconhecido, as placas e os espinhos da cauda, merecem suas próprias sessões separadas. Vamos começar com as placas. O Stegosaurus normalmente possuía entre 17 e 22 delas, organizadas em 2 fileiras alinhadas à coluna vertebral. Elas tinham formato de pipa. As maiores, que ficavam sobre os quadris, podiam atingir mais de 60 centímetros de largura por 60 centímetros de altura em circunstâncias extremas. Contrariamente ao que você pode pensar ao olhar para um esqueleto típico de Stegosaurus, as placas não eram inteiramente feitas de osso, nem mesmo estavam anexadas ao próprio esqueleto.
Elas eram, na verdade, escamas modificadas, conhecidas como osteodermos, que se projetavam para cima a partir da pele nas costas do dinossauro. Elas possuíam núcleos ósseos que ajudavam a endurecê-las, garantindo que permanecessem eretas ao longo das costas do dinossauro durante toda a sua vida, e em cima disso pode ter havido uma bainha resistente de queratina. Muitos animais modernos possuem osteodermos. Pense nas escamas duras e semelhantes a ossos que correm pelas costas de um crocodilo ou jacaré. Estas, assim como as vistas no Stegosaurus, são escamas modificadas, com núcleos de osso protegendo o animal. Para um naturalista hipotético viajante no tempo, as placas do Stegosaurus podem ter se mostrado vitais para identificar as 3 diferentes espécies. Acredita-se que os padrões das placas em cada espécie teriam sido diferentes. O Stegosaurus denops, por exemplo, tinha placas alternadas ao longo da espinha dorsal, enquanto outras espécies podem ter tido placas em fileiras ordenadas ao longo das costas. Assim como os padrões de uma zebra, nenhuma das placas em um indivíduo Stegosaurus tinha o mesmo tamanho ou forma. Não há dúvida de que este era um animal extremamente impressionante em vida então, mas qual era a função dessas placas? Ao longo dos anos, este tem sido um tópico quente de debate para paleontólogos que estudam o dinossauro. Othniel Charles Marsh, o homem que descreveu o Stegosaurus pela primeira vez, afirmou que eles estavam lá para fins defensivos, talvez formando a base de uma toca blindada, defendendo o dinossauro de atacantes. Isso agora é considerado uma teoria obsoleta por muitos devido à fragilidade e posicionamento das placas, mas persiste em pequenos grupos da comunidade. O famoso paleontólogo Bob Baker, por exemplo, sugeriu em 1986 que as placas do Stegosaurus eram os núcleos de chifres que corriam ao longo das costas. A ideia era que eles poderiam se assemelhar aos chifres encontrados nos mamíferos com cascos existentes hoje, usados novamente para proteger o portador de ataques. Ele chegou até a afirmar que o Stegosaurus poderia orientar as placas à vontade, direcionando os chifres na direção de um atacante. Uma das teorias mais comumente aceitas sobre a função das placas do Stegosaurus é que elas eram usadas como um meio de termorregulação. Elas ajudavam a resfriar o dinossauro quando estava quente e auxiliavam na absorção da luz solar para aquecer o dinossauro quando estava frio. Isso é corroborado pela evidência de redes de vasos sanguíneos presentes nas placas. Devido ao fato de que o sangue que corria por esses vasos estaria em tão próxima proximidade com o ar quente ou frio, ele poderia absorver mais dele no corpo do dinossauro, procedendo para transportá-lo ao redor do corpo do estegossauro através da ampla rede de vasos sanguíneos. As enormes orelhas da espécie de elefante africano, por exemplo, funcionam da mesma maneira. Estudos sobre as placas de osteoderma de jacarés, tão recentes quanto 2010, parecem apoiar essa teoria também. Dito isto, essa teoria não está sem seus argumentos. Kentrosaurus, por exemplo, um estegossauro intimamente relacionado e um tanto famoso, não possuía as grandes estruturas em forma de pipa do Stegosaurus. Em vez disso, ele ostentava uma fileira de espinhos afiados nas costas. Alguns paleontólogos interpretaram isso como um argumento contra a teoria da termorregulação. Se o Kentrosaurus, cujos espinhos tinham uma área de superfície muito baixa para ter um impacto na temperatura corporal, não precisava se aquecer dessa maneira, então, por que essa necessidade seria tão importante para o Stegosaurus evoluir especialmente suas placas para ajudar com isso? O debate continua. Uma teoria adicional apoia a ideia de que o Stegosaurus usava suas placas como meio de exibição, possivelmente para afastar um atacante com uma intimidante explosão de cores e padrões.
Alguns acreditam que quando um dinossauro predador se aproximava do Stegosaurus, o grande herbívoro poderia ter liberado uma grande quantidade de sangue nas placas, tornando-as vermelhas devido ao fato de que as placas não estavam cobertas de pele. No entanto, essa teoria parece improvável. Talvez então essas placas não fossem usadas para afugentar inimigos, mas para atrair membros da mesma espécie. Christian Sin e Schomp, em um estudo de 2010, exploram essa ideia, afirmando que a superfície visível das placas teria sido aumentada pela cobertura de queratina, que poderia ter sido vivamente colorida, com padrões que chamam a atenção. Isso é ainda mais apoiado com a ideia de que alguns estegosauros podem ter sido sexualmente dimórficos. Os machos parecem diferentes das fêmeas, como em muitas aves modernas. Como está, não podemos ter certeza exatamente de como o Stegosaurus usava seu impressionante equipamento biológico, mas essa última teoria parece ser a menos contestada. E sobre a incrível cauda exibida por cada espécie de Stegosaurus, o que podemos dizer? Novamente, sem surpresa, o propósito dos 4 grandes espinhos que adornavam a longa cauda, mantida horizontalmente, tem sido objeto de debate ao longo dos anos. Existem 2 lados conflitantes no argumento. Os espinhos eram usados apenas para fins de exibição, ou eram usados como armas defensivas. A ideia de que a cauda era usada como uma arma veio primeiro. Bob Becker teorizou que a cauda era presumivelmente muito flexível em vida, já que os tendões não eram endurecidos. Sua teoria afirmava que o Stegosaurus se fixava firmemente no chão com suas enormes patas traseiras, usando suas patas dianteiras menores, mas musculosas, para empurrar para trás, orientando seu corpo de tal maneira que a cauda pudesse ser usada como uma arma oscilante, movendo-se de um lado para o outro. Mais evidências foram descobertas quando a paleontóloga Lori McWhinney e sua equipe descobriram que quase 10% de todos os espinhos de cauda de Stegosaurus conhecidos possuíam lesões ou traumas no osso. Isso também foi reforçado pela descoberta de uma vértebra de cauda perfurada de um Allosaurus, um grande dinossauro predador que viveu ao lado do Stegosaurus, frequentemente apelidado de Leão do Jurássico. A vértebra em questão havia sido perfurada por um espinho de cauda de Stegosaurus, que entrou na cauda do dinossauro de baixo para cima, deslocando parte do osso à medida que entrava. Sinais de infecção também foram identificados no osso do Allosaurus como resultado. Também existe a possibilidade de que o Stegosaurus poderia ter usado seus espinhos de cauda para fins de exibição ou para rivalizar em duelos. Tais exibições, se existissem, provavelmente seriam altamente elaboradas, com os dinossauros balançando suas armas de um lado para o outro. Se uma exibição ou confronto escalasse, tais encontros entre rivais poderiam ter sido incrivelmente perigosos. No entanto, como está, há muito mais apoio para a ideia de que o rabo do Stegosaurus era usado como uma arma, em vez de um meio de sinalização ou comunicação. Stegosaurus, como muitos dos dinossauros descritos nas infames guerras de ossos, um período de rivalidade paleontológica entre Edward Drinker Cope e Othniel Charles Marsh, passou por muitas mudanças em sua aparência ao longo dos anos, à medida que nosso entendimento sobre ele progrediu até os tempos modernos. Os primeiros fósseis de Stegosaurus foram descobertos na Formação Morrison do Colorado em 1876 por Marshall Parker Felch. Esses ossos eram fragmentados, a maioria dos quais estavam centrados em algumas vértebras caudais, e foram posteriormente levados a Othniel Charles Marsh, que os descreveu formalmente no ano seguinte. No entanto, a primeira interpretação de Marsh sobre o Stegosaurus era muito diferente do dinossauro que você reconhece hoje.
Inicialmente, ele acreditava que era um animal aquático, não muito diferente de uma tartaruga gigante, com as placas icônicas se sobrepondo nas costas da criatura para formar a base de uma estrutura semelhante a uma concha. Foi assim que o dinossauro recebeu seu nome, Stegosaurus, que se traduz para o português como lagarto de telhado. Marsh também iria atribuir incorretamente uma série de outros ossos do Jurássico, incluindo os dentes do enorme saurópode Diplodocus e os ossos dos membros do Allosaurus ao Stegosaurus. Mais descobertas foram feitas por Arthur Lakes em 1879 em Wyoming, especificamente em Como Bluff, no condado de Albany. No final do verão, ele viajou para coletar fósseis, apenas para se deparar com uma série de fósseis de Stegosaurus preservados imaculadamente na rocha. Com base nas primeiras descobertas, Lakes conseguiu desenterrar um crânio parcial, uma série de vértebras, alguns ossos dos membros e algumas placas totalmente preservadas e até mesmo alguns espinhos de cauda. Um esqueleto quase completo foi então descoberto em 1885 de um subadulto, que revelou à ciência um crânio completo e um conjunto completo de placas dorsais. Agora que este dinossauro era conhecido em quase sua totalidade, estudos mais aprofundados poderiam começar. O esqueleto quase completo descoberto em 1885 está em exibição no Museu Nacional de História Natural em Washington, Distrito de Colômbia, desde 1915. É por volta dessa época que a imagem clássica do Stegosaurus foi produzida, e uma que ainda se desvia bastante da verdade. O Stegosaurus foi retratado pela primeira vez como uma besta pesada, arrastando a cauda, com pernas curtas, semelhantes às de um lagarto, 8 espinhos na cauda que apontavam para cima, e placas que foram dispostas em uma fileira imaculada, quase copiada e colada em suas costas. É essa representação que se tornaria mais intimamente associada ao dinossauro em livros, televisão, cinema, museus e até brinquedos de dinossauro, algo que agora parece totalmente arcaico. Através dos estudos subsequentes ao longo dos anos, os cientistas foram capazes de deduzir uma forma mais precisa deste dinossauro, uma que parecia e funcionava mais como um animal vivo e respirando do que algo que se encaixaria melhor nos anais da mitologia. Nossa percepção moderna deste dinossauro mostra um animal que caminha sobre pernas longas e poderosas, quase como um cervo réptil gigante, cuja poderosa cauda era mantida ereta bem acima do chão. As placas em suas costas estão dispostas em um padrão muito mais irregular, e apenas 4 espinhos adornam a ponta de sua cauda, mantidos horizontalmente em relação ao tronco principal da cauda. É essa visão deste dinossauro que é, até onde a ciência nos levou até agora, a representação precisa de Stegosaurus. O tempo dirá se isso também pode ser alterado no futuro. O Stegosaurus está mais intimamente associado à Formação Morrison, um local de fósseis do que hoje são os estados ocidentais dos Estados Unidos da América, centralizado principalmente no Colorado e Wyoming, com afloramentos encontrados em Montana, Dakota do Norte e do Sul, Kansas, Nebraska e partes do Texas. As rochas datam de cerca de 156 a 146 milhões de anos atrás, dos estágios Zimmerigian ao Titonian, do período Jurássico. O Stegosaurus esteve presente na cena por muito desse tempo, aparecendo por volta de 155 milhões de anos atrás e sobrevivendo por mais 10 milhões de anos. Estudos sobre as rochas e a vida vegetal da Formação Morrison levaram os cientistas a acreditar que, no final do Jurássico, o Colorado era uma vasta região semiárida, semelhante à savana e às florestas abertas da África.
Estações distintas de seca e chuva ditavam a aparência da paisagem, com rios formando vastas planícies de inundação em certas partes da Terra. As florestas da época eram principalmente compostas por coníferas, samambaias e samambaias arbóreas, com plantas como cicadáceas, ginkgos, cavalinhas e samambaias menores, compondo o subbosque. O Stegosaurus não estava sozinho na formação Morrison, e uma série de dinossauros importantes e muitas vezes bem conhecidos compartilhavam a terra com ele. Herbívoros, muitas vezes da variedade gigantesca, eram comuns, com enormes saurópodes dominando a Terra. Os saurópodes da formação Morrison são, na verdade, os saurópodes mais famosos que já viveram, e ao lado do Stegosaurus teriam caminhado os likes de Brachiosaurus, Diplodocus, Amarasaurus, Apatosaurus e Barosaurus. Muitos desses dinossauros conseguiram alcançar o topo das árvores, das quais o Stegosaurus não conseguia se alimentar, o que significa que a competição por fontes de alimento não era um problema. Embora seja fácil pensar nos saurópodes como semelhantes, devido aos seus tamanhos massivos e pescoços longos, os saurópodes da formação Morrison apresentam diferenças dramáticas. O Brachiosaurus, por exemplo, mantinha seu corpo comparativamente pequeno na posição vertical, com enormes membros anteriores e um pescoço que se projetava alto no ar. O Diplodocus mantinha seu corpo mais horizontalmente, com o pescoço e a cauda permitindo que o animal massivo equilibrasse seu tamanho tremendo. O Camarasaurus, por outro lado, era um pouco menor e mais robusto, misturando uma postura mais ereta com um pescoço e cauda longos. Outros dinossauros Ornithischian compartilhavam a paisagem com as várias espécies de Stegosaurus. O mais famoso destes é o Camptosaurus, um gênero de herbívoro bico que era comum na área em que vivia. Alguns dos primeiros anquilosauros viveram aqui, incluindo o muito conhecido Gargoylosaurus. Muitos dos Ornithischians aqui eram muito menores que o Stegosaurus, compostos por bípedes relativamente diminutos como Dryosaurus, Otniellosaurus e Drinker, os dois últimos dos quais são nomeados após os homens envolvidos nas guerras de ossos Othniel, Charles Marsh e Edward Drinker Cope. A formação Morrison não estava sem seus predadores, no entanto, e uma série de carnívoros terópodes muito conhecidos também prosperaram aqui. Allosaurus é de longe o mais conhecido, um gênero de grandes carnotauros, conhecido por suas vértebras côncavas e uma pequena crista acima dos olhos. Este dinossauro é frequentemente retratado como um caçador de matilha e provavelmente era um dos predadores que poderia, talvez com um pouco de dificuldade, derrubar um Stegosaurus. Estreitamente relacionado estava o Saurophaganax, tão similar de fato que alguns paleontólogos o consideram uma espécie de Allosaurus. Torvosaurus, Ceratosaurus e Marchosaurus adicionaram a esta lista, formando uma série de terópodes de Morrison pertencentes ao clado Megalosauridae, enquanto terópodes menores, como Ornitholestes, Celerus e Tanicolegrius, perseguiram presas menores através do subbosque da floresta. No meio da colossal e icônica fauna de dinossauros de Morrison, uma infinidade de outras criaturas levavam suas vidas diárias. Peixes pulmonados espreitavam nas águas calmas do rio, acompanhados por sapos e salamandras primitivos. Répteis, incluindo o Sphenodontia semelhante a uma lagartixa, escalavam árvores e se aqueciam em rochas ao sol do meio-dia. Pterossauros pterodactiloides voavam acima, talvez capturando peixes dos rios, enquanto pequenos mamíferos corriam para dentro e fora da vegetação rasteira, talvez perseguindo insetos e outros invertebrados. Se você olhar um pouco mais de perto, era um mundo particularmente diverso.
O Stegosaurus pertence à família Stegosauridae, dentro do clado Stegosauria. Stegosauria também contém Huayongosaurus, e todos os dinossauros que estão mais intimamente relacionados ao Stegosaurus do que ao Huayongosaurus acompanham o primeiro na família Stegosauridae. Toda a família é nomeada após o próprio Stegosaurus, mas o Stegosaurus de maneira alguma foi o primeiro a aparecer. Esses dinossauros existiram desde o Jurássico Médio até o início do Cretáceo, e durante esse tempo conseguiram abranger a América do Norte, África e partes da Eurásia. Todos os dinossauros dentro de Stegosauridae têm muitas semelhanças com o Stegosaurus. Eram herbívoros quadrúpedes, com grandes placas dérmicas correndo pelas suas costas. Eles possuíam espinhos projetando-se horizontalmente na ponta de suas caudas, e suas cabeças eram geralmente muito pequenas em comparação ao imenso tamanho de seus corpos. A partir de 2017, quando Raven e Maidment publicaram sua nova árvore filogenética da família Stegosauridae, foi determinado que o parente mais próximo do Stegosaurus era um gênero de dinossauro conhecido como Uerosaurus. Este dinossauro habitava as florestas do início do Cretáceo na China e foi um dos últimos stegossauros a existir. Ao contrário do Stegosaurus, as placas que revestiam as costas do Uerosaurus tinham formato de blocos retangulares curtos, e seu corpo era mantido muito mais baixo em relação ao solo do que os Stegosauridae anteriores. Os dinossauros mais próximos do Stegosaurus são o Hesperosaurus e o Miragaia, este último conhecido por seu pescoço excepcionalmente longo para um estegossauro. À medida que exploramos o restante da família, uma diversidade excepcional se torna aparente nos dinossauros relacionados ao Stegosaurus. Talvez o segundo dinossauro mais famoso da família seja o Kentrosaurus, um estegossauro conhecido por suas finas placas dorsais em forma de espinha, que habitava o que é hoje a Tanzânia, na África, durante o final do Jurássico. Outros gêneros incluem Dacentrurus, conhecido da Inglaterra, Gigantospinosaurus e Giongionosaurus, conhecidos da China, e Loracottosaurus da França. Todos esses dinossauros eram membros do maior clado conhecido como Pteridófora, que continha tanto o Stegosaurus quanto o Ankylosaurus. Como um dos dinossauros mais famosos que já caminharam na Terra, não é surpreendente que o Stegosaurus tenha tido um impacto cultural massivo no mundo em que habitava. Primeiramente, leve em consideração o quão universalmente reconhecível é este dinossauro. Seja você um entusiasta ávido por dinossauros ou alguém que apenas vagamente sabe o que é um dinossauro, provavelmente pode reconhecer o Stegosaurus. Ele tem sido retratado na mídia em todo o mundo, desde filmes e televisão até quadrinhos, livros, brinquedos e até jogos. Muitas das representações mais memoráveis do Stegosaurus na mídia vêm de antes dos anos 2010, quando nossa percepção deste dinossauro ainda estava desatualizada, e isso teve um impacto duradouro sobre como o público em geral vê este dinossauro. Em termos específicos, o Stegosaurus foi mencionado em livros como O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, e Jurassic Park, de Michael Crichton. Ambos se tornaram algumas das obras literárias sobre dinossauros mais importantes e culturalmente significativas que o mundo já viu. Na televisão e no cinema, o Stegosaurus foi retratado na edição de 1933 de King Kong, fantasia da Disney, Jurassic Park, Jurassic World, O Mundo Antes do Nosso Tempo e Caminhando com Dinossauros. É um dos dinossauros mais bem documentados em nossa cultura e que provavelmente será retratado por décadas, se não séculos a vir.
O Stegosaurus é um fantástico exemplo de como nossa compreensão sobre os dinossauros pode mudar tão dramaticamente ao longo dos anos após sua descoberta. Ao olhar para as primeiras representações do Stegosaurus como um grande animal semelhante a uma tartaruga, de pescoço longo, com espinhos correndo pelas costas como um porco-espinho, o dinossauro é quase irreconhecível para a forma graciosa dos dias atuais. Embora o mesmo possa ser dito para muitos dos dinossauros, primeiramente desenterrados nas lendárias guerras de ossos, isso levanta a questão: quanto mais temos que aprender sobre os dinossauros que pensamos conhecer hoje? Não há dúvida de que a paleontologia avançou muito desde o tempo de Edward Trinker Cope e Othniel Charles Marsh, mas sem dúvida ainda há milhares de descobertas a serem feitas, tanto nas profundezas da Terra quanto nos espécimes já conhecidos pela ciência. Quanto mais temos que aprender sobre os Stegosaurus, na verdade? Será que no futuro descobriremos exatamente como esse dinossauro poderia ter parecido em vida, até mesmo as cores das placas? Não está fora de questão. Dê uma olhada em alguns dos espetaculares dinossauros emplumados que foram desenterrados na formação Yixiang da China, e as verdadeiras cores dos dinossauros literalmente estão começando a se mostrar. Algumas das cores desses dinossauros não vieram das penas, mas da própria pele. Ornitisquios como o Psittacosaurus, por exemplo, são tão bem conhecidos que podemos recriar uma representação quase imaculada deles. O tempo dirá, mas talvez um dia saibamos ainda mais sobre o icônico e espetacular Stegosaurus e seus parentes. De qualquer forma, este é um dinossauro que nos trouxe, como sociedade, uma riqueza de informações e, consequentemente, impacto cultural na mídia que apreciamos, à medida que mais e mais é descoberto e aprendemos mais sobre este dinossauro e seu modo de vida. Quem sabe aonde isso vai dar?